Bom dia a todos que estão nos assistindo via web. Nós estamos então iniciando o nosso Evangelho no Lar desse dia. Meu nome é Fabiano Tomazoni e eu vou convidar a todos então para a gente fazer uma prece inicial. Elevando nosso pensamento a Deus, Pai de infinito amor, bondade e justiça, Deus que é sabedor dos nossos mais íntimos sentimentos, a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, irmão do caminho, e a toda a equipe espiritual, em especial ao nosso anjo da guarda, vamos agradecer a oportunidade de estarmos refletindo sobre os ensinos do Evangelho, os ensinos da Boa Nova de Jesus, para que esses ensinos nos auxiliem, para que consigamos tomar as decisões mais corretas, mais assertivas, durante esse período, breve período reencarnatório. Agradecidos por tudo, pedimos então licença para iniciarmos o Evangelho no Lar desta manhã. Que assim seja. Caros irmãos, o tema que nós vamos conversar hoje do Evangelho no Lar está no capítulo 5. O capítulo 5 faz parte das bem-aventuranças, em especial, bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo 5, nós vamos desenvolver os nossos pensamentos, as nossas reflexões, em cima de 2 itens, que são os itens 4 e o item 5. E esses itens eles estão intitulados Causas Atuais das Aflições. Então vamos ler um trecho aqui para depois a gente desenvolver o pensamento. Então Kardec nos traz: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por suas próprias culpas? Quantos são vítimas de suas imprevidências, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligelam da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição.
Esses itens eles continuam ainda, mas nós vamos parar aqui, porque a partir dessa leitura que nós fizemos, nós já podemos trazer algumas reflexões bem pertinentes e bem interessantes. Kardec começa colocando para nós, nessa exposição das causas atuais das aflições, que está dentro do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele começa colocando para nós que existe claramente duas causas das aflições às quais nós estamos vivendo. Ou elas estão inseridas, ou elas são originárias de reencarnações anteriores, em decorrência de alguns atos nossos, que não foram muito felizes, que hoje nós estamos colhendo os frutos, ou elas são originárias da atual reencarnação, da atual existência, né? Kardec coloca assim para nós. E o interessante é que Kardec ele vem fazendo uma reflexão e fazendo uma construção de pensamento junto conosco, que é uma análise consciencial dos nossos atos nessa atual reencarnação. Porque o que acontece? Abrindo um parênteses, de a gente pensar. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita e nós começamos a entender que, bom, a reencarnação é algo que realmente faz parte do nosso processo evolutivo enquanto espírito, por vezes a gente pode cair no erro de achar que, bom, as coisas que estão acontecendo agora, alguns conflitos que estão acontecendo agora na minha atual reencarnação, são todas decorrências de reencarnações anteriores. A gente escuta muitas vezes as pessoas falando, né? Estou pagando algo que eu fiz na reencarnação anterior. Estou espiando algo que eu fiz na reencarnação anterior. E Kardec, nesse item, ele para junto conosco e reflete só um pouquinho. Antes de pensar nisso, vamos pensar no presente, no atual momento. Será que no atual momento que você está passando, se você fizer essa reflexão, será que não é reflexo de ações que foram geradas, de atitudes geradas agora mesmo? Então ele faz essa reflexão conosco de nós fazermos essa introspecção e refletirmos sobre os nossos atuais atos, de nossas atuais ações. E a gente também é interessante a gente pensar que todos nós estamos passando por momentos de dificuldades semelhantes. Basta a gente olhar para um lado que a gente vai ver que existem pessoas que estão passando, se caso nós estivermos, né, estão passando por dificuldades financeiras, assim como nós. Ou se nós estamos passando por uma situação, por exemplo, de doença, falta de saúde. Se nós olharmos para o lado, nós vamos verificar que existem diversas pessoas que também estão passando por essa dificuldade. Ou se eu estou passando por uma dificuldade relacional com meu filho, com meu cônjuge, com a minha mãe, um parente próximo, eu vou olhar para o lado e vou perceber que existem pessoas que também estão passando por essas dificuldades. Então, nós todos temos alguns desafios, algumas dificuldades semelhantes. Mas qual que é a grande diferença? A grande diferença é nós olharmos para essas dificuldades como protagonistas e não como vítimas. O que a gente quer dizer com isso? Que nós somos responsáveis, em grande parte, pelo momento que nós estamos vivendo. Não é um sentimento de culpa, não é isso que nós estamos querendo falar. Não é se culpar. É perceber o que está acontecendo, tomar a rédea da situação para que eu possa modificá-la. Se eu estou passando por uma dificuldade financeira, provavelmente foi por alguma escolha minha, da minha profissão,
dos meus afazeres que eu tomei durante o meu período reencarnatório agora atual. Talvez eu esteja passando, agora nós estamos vivendo um período de isolamento, o Covid-19, muitos estão passando por dificuldade financeira. Mas isso não significa que eu deva baixar a cabeça e ficar me lamuriando. Agora é o momento de eu me oportunizar, criar novas formas de ações, novas formas de agir, para que eu consiga sair dessa situação. Ah, mas é uma coisa maior, é um contexto maior? Sim, é um contexto maior. Mas então o meu desafio vai ser maior também. Bom, então eu estou passando por um momento de doença. Estou sem a saúde física. O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso, nesse instante, talvez refletir se eu não fui causador desse momento, da falta de saúde, né? Da doença. Se não foi por atitudes minhas, que nem o Evangelho nos fala, sobre as intemperanças, ou se de repente eu não sou aquela pessoa que gerou uma doença através das minhas ondas cerebrais, que a gente sabe, que a medicina hoje já nos fala, sobre as doenças psicomáticas, aquelas doenças que são geradas pelas formas dos nossos pensamentos, às vezes muito engessados, muito negativos, que geram consequências no corpo físico. Ou se eu estou passando por um momento conflitivo com um cônjuge, ou com um familiar, com um filho, com uma filha, com o pai, com a mãe, com o avô, será que de repente essa relação, que sempre é uma relação de dois, de ação e reação, será que eu não tenho nada a contribuir para que essa relação se torne melhor? Porque é muito fácil, e comumente, a gente depositar os nossos conflitos relacionais para as outras pessoas. Que ele é assim, que ela é assado, que ele tem a característica X, que ela tem a característica Y. E assim eu vou depositando a responsabilidade dos conflitos na outra pessoa. E quando eu faço isso, eu acabo esquecendo de olhar para a pessoa mais importante, que sou eu, o meu eu. De olhar para mim e refletir, bom, o que eu estou nesse relacionamento contribuindo? Como é que eu posso mudar essa relação? Que às vezes, e por muitas vezes, são relações que vêm já de diversas outras reencarnações, e agora é um momento propício de a gente contribuir para que essa relação se torne mais saudável. E para isso, o convite é nós iniciarmos, então, fazendo o nosso Evangelho no Lar semanalmente. O Evangelho no Lar que nós fazemos em nossa residência, no nosso lar, que nós reservamos 10, 15 minutos por semana para nós reunirmos a família, termos um jarro d'água, abrirmos o Evangelho, lermos o Evangelho e refletirmos em conjunto sobre os ensinos que a Boa Nova está nos trazendo. Porque nós sabemos que nesse momento em que nós estamos fazendo isso, a nossa casa, o nosso lar, ele é habitado por bons espíritos que vêm contribuir para a mudança da nossa psicosfera da nossa casa, contribuir positivamente para a mudança da psicosfera da nossa casa, da limpeza do nosso ambiente. E após a leitura do Evangelho, após as reflexões, nós fazemos as preces, fazemos uma prece para nós, para a nossa família, para a humanidade, e encerramos. E depois, nós durante a semana, vamos tomando a água fluidificada. O Evangelho no Lar é algo bem simples, mas de total importância e relevância nas nossas vidas. Por vezes, o Evangelho no Lar, ele nos auxilia a mudança de paradigmas da nossa própria vida. Vamos, então, convidar a todos para o nosso encerramento, então. Fica, então, o convite para
nós lermos a continuidade, então, desses itens. Só repetindo, então, é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, os itens 4 e 5. Procurando, então, fechar nossos olhos físicos, abrindo nossos olhos espirituais, agradecemos, Pai de amor, bondade e justiça, pela oportunidade. Gostaríamos, nesse momento, de orarmos pelos nossos familiares mais próximos. Orarmos pelos nossos familiares mais distantes. Vibrarmos positivamente pelos nossos amigos. Vibrarmos positivamente pelo nosso ambiente de trabalho. Vibrarmos pelo local onde moramos, nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e pela humanidade. Que todos nós consigamos sentir, Pai, a Tua paz. Envolvidos em luz, paz e amor, pedimos licença então para encerrarmos o Evangelho no Lar desta manhã. Que assim seja.